Hoje temos que entender o português europeu como tendo duas normas, a norma portuguesa e a norma galega. São as duas na Europa, não é? E, portanto, procura ser um dicionário abrangente, que tem o registro do léxico, portanto, das entradas lexicais, conforme o novo acordo ortográfico, e que dá a pronúncia de cada entrada lexical normal, digamos, às vezes com duas ou três variantes, uma vez que há certas pronúncias que são aceitas na norma culta portuguesa ou na norma galega, porque também as pronúncias conforme a norma galega também hão de ser registadas. O seguinte passo, eu acho que é fundamental que se promova a elaboração de um vocabulário ortográfico comum a todas as variantes, a todas as normas cultas do português. Não apenas dos 8 países, mas também da região administrativa especial de Macau e também da Galiza. Portanto, esse seria um passo seguinte. O outro passo será continuar a promover a elaboração de instrumentos da língua portuguesa comuns a todos os países. Aliás, pelo que vimos agora da exposição da Priberan, é esse um trabalho magnífico que estão a fazer, no sentido de promover realmente a língua portuguesa. São precisos materiais didáticos, portanto, eu próprio tenho um colaborador meu daquela brochura atual, que está conforme o novo acordo ortográfico e que foi editada pela Texto Editores do Grupo Leia. Portanto, temos feito várias ações de formação para professores, jornalistas, comunicadores, em Lisboa e fora de Lisboa. Portanto, eu tenho feito em algumas escolas e também no estrangeiro, nomeadamente já fui convidado a apresentar um novo acordo ortográfico nos Estados Unidos, em Rhode Island, em Macau, na Universidade de Macau, portanto, e no Brasil também em várias ocasiões. Portanto, procuramos que realmente as dúvidas que porventura o acordo suscita e que qualquer texto legal sempre suscita e que os textos anteriores suscitavam, que sejam esclarecidas e que sejam resolvidas de acordo com o espírito geral do acordo ortográfico, não é? Eu sempre defendi que era muito útil e era vantajoso que houvesse um vocabulário ortográfico comum a todos os países de língua portuguesa, porque nesse vocabulário ortográfico comum resolver-se-iam algumas dificuldades de interpretação do acordo ortográfico e, portanto, tudo seria feito em conformidade com uma melhor unidade ortográfica da língua. Mas, infelizmente, não foi possível. Eu defendi, por exemplo, na Academia das Ciências, que nós tomássemos a iniciativa de elaborar uma primeira versão desse vocabulário ortográfico comum, que depois seria submetido aos outros parceiros, aos parceiros dos outros países, para uma edição final. Como, aliás, fizemos com o Acordo Ortográfico de 1990, na Academia das Ciências de Lisboa. Elaborámos a primeira versão, que depois foi apresentada aos parceiros de todos os países, que recebeu as chegas, alterações, e depois, numa reunião em Lisboa, de parceiros de todos os países, chegámos à versão final desse acordo ortográfico, não é? Em 1990. Ora, com o vocabulário ortográfico teríamos podido fazer a mesma coisa. Infelizmente, não houve iniciativa de uma instituição que tomasse a peito esse processo. E eu defendia que deveria ser a Academia das Ciências de Lisboa, porque ela é que está na base deste novo acordo ortográfico de 1990. Então começaram a surgir outros. O primeiro foi o Brasil. A Academia Brasileira de Letras tinha a edição anterior do vocabulário ortográfico. Eu já tinha uma longa tradição de vocabulário ortográfico. E ela estava esgotada, sentiram necessidade de uma nova edição. E então fizeram essa edição já em conformidade com o novo acordo ortográfico. Em Portugal, foi a Porta Editora que tomou a iniciativa de promover um vocabulário ortográfico da língua portuguesa. E convidou-me para assumir a orientação científica. Eu, na altura, como não tinha nenhum compromisso com a Academia, aceitei esse desafio. E aí está. Entretanto, surgiu depois um outro vocabulário ortográfico do ILTEC,
o Instituto de Linguística Teórica e Computacional, creio que está em linha, portanto está disponível em linha via internet. Na Academia das Ciências de Lisboa, confesso que não sei qual é o estado atual de um vocabulário ortográfico, se é que ele está realmente ou não adiantado. Eu, neste momento, podemos dizer que existe já uma política externa da língua portuguesa admitida pela CPLP, pela Comunidade dos Países de Língua Portuguesa. Eu próprio tive a ocasião de participar em março passado, finais de março passado, numa grande reunião promovida pelo Brasil, em Brasília, com representantes de todos os países de língua portuguesa, que foi exatamente consagrada a definição de uma política externa da língua portuguesa. E a atual direção da CPLP está muito empenhada em promover essa política. Um dos aspectos, por exemplo, dessa política é levar por diante o acordo ortográfico da língua portuguesa, o novo acordo ortográfico. Outra iniciativa que está em curso é levar o português a língua oficial e de trabalho das Nações Unidas. Portanto, por outro lado, um outro objetivo dessa política é promover o ensino da língua portuguesa e a formação dos professores, dos agentes de ensino da língua portuguesa e apoiar as iniciativas a nível internacional através de leitorados, de departamentos de português no estrangeiro, de agentes de ensino de português no estrangeiro que possam contribuir para uma maior afirmação da língua portuguesa no mundo. Eu acho que é muito importante que portanto, a norma galega do português, portanto, é uma norma galega do português como a norma portuguesa, no plano europeu, que ela se afirme, porque a Academia Galega da Língua Portuguesa é um instrumento muito importante dessa política e, nomeadamente, nas publicações que faz, adotou, desde logo, o novo acordo ortográfico. Isso é muito importante para a afirmação da norma galega do português no plano da lusofonia, porque esta reintegração do galego na lusofonia vai abrir ao galego, à norma galega do português, um mercado de 240 milhões de falantes, com possibilidades de divulgação da cultura, de promoção da economia. E hoje está provado que a língua representa na economia do nosso país, por exemplo, de Portugal, se não estou em erro, cerca de 17%, não é? do valor da economia é devido à língua portuguesa. Portanto, acho que é da maior importância que andemos para a frente e que promovamos realmente a unidade essencial da língua e a promoção da língua em todo o nosso espaço lusófono e também no mundo, não é? Porque o português é uma língua internacional é a terceira língua europeia mais falada no mundo e é uma língua que se fala em todos os continentes, não é?